Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 até o último versículo, que é o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém, queridos? Irmãos amados, o livro do Apocalipse é um livro extremamente difícil, por causa dos símbolos, por causa das figuras, por causa do estilo que é literário, profético nesse livro. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, temos que entender algumas coisas para compreender. E ele é um livro que é uma profecia e uma mensagem. Então, nós temos que ficar bem atento a isso. E quando nós chegamos no capítulo 10 e no capítulo 11, nós temos um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Se você observar, lá na frente você vai ver no versículo 15 do capítulo 11, dizendo: e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Porque nesse período vinha sendo narrado a João diversas situações, ao momento que ele tem um interlúdio abre o capítulo 10, fala desse anjo, e abre o capítulo 11 dessa situação toda, e também o capítulo 11, que eu falo das 2 testemunhas. Pois bem, quando nós lemos aqui, temos no capítulo 10 também um capítulo onde dentro do livro de Apocalipse se traz muitas controvérsias. Quem será esse anjo? Alguns afirmam ser um anjo poderoso e forte. Outros dizem que vai além, que é o próprio Senhor Jesus, por causa de algumas características. Porque ele tem o arco celeste, sua roupa resplandecente, o seu rosto brilha como o sol, os pés como coluna de fogo, né? A voz como de leão. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 4, ele diz que, versículo 5, né? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou. Por causa desse ato de jurar ao céu, alguns entendem que não é o Senhor Jesus. Mas eu não vou entrar nesse contexto e fazer aqui algumas colocações, não. Eu quero seguir dizendo aqui algo profundo que está no versículo 11. Quando, na mensagem, no versículo 10 e 11, diz que tem um livrinho. Vou ler o 9, 10, 11. Eu vi o anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, doce na sua boca como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca, de fato, era mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pois bem, quem é que estava citando aqui? Quem escreveu? Foi João, o apóstolo João, o apóstolo amado, um dos 12. Do colégio profético, daquela apostólico, daqueles 12 escolhidos pelo Senhor. De maneira que, ao estar nesta ilha, onde ele estava, chamada Patmos, ele estava ali por causa da pregação do Evangelho, por causa da proclamação do Evangelho, por causa de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo,
ele foi preso na ilha de Patmos. E observe algo muito interessante, que a mensagem é: importa que profetizes a muitos povos. E esse é o título da mensagem desta noite: importa fazer missões. É um culto de missões, é um culto missionário, teve ontem e hoje também aqui, e certamente foi falado que missões se faz de joelhos, se faz enviando, se faz ofertando, isso é fato. Mas o que importa nesse texto que eu separei para nós e para essa mensagem é a importância, porque é imperativo fazer missões. E sempre quando pensa em missões, a maioria, não digo todos, mas a grande maioria pensa logo em outros países, África, sei lá, China, Coreia, e de fato é necessário e precisa de fato fazer missões em todos os lugares. Mas há uma missão da igreja. Na verdade, a igreja tem duas missões básicas. Uma delas é adorar. E a outra missão básica é pregar, é anunciar. Só que João, o evangelista, João, o apóstolo, João, o qual escreveu esse livro, essa carta, ele estava com cerca de 90 anos. Porque a carta foi escrita no ano, mais ou menos, no ano 96, depois de Cristo. E o imperador Domiciano o havia prendido, havia colocado na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho. Porque, queridos, no primeiro século, quando se falava em anunciar o evangelho, pregar o evangelho, era certeza de perseguição. Quando se falava em evangelização, em proclamar o evangelho e sair para missões, para fazer a obra do Senhor, era certeza de ser perseguido. E quando alguém se convertia, era salvo pelo Senhor, era certeza de prejuízo material. Porque as pessoas perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, levavam os cristãos para as arenas e ali eram devorados pelos leões, eram cerrados pelo meio, era cortada a sua cabeça. Não é como hoje, por exemplo, que as pessoas, por qualquer motivo banal, já quer parar no caminho, desistir, por um motivo besta, muitas vezes, com minha expressão, mas não é, na época do primeiro século da igreja, primeiro e segundo século, ali houveram muitos e muitos mártires, porque anunciavam a Cristo e pregavam a Cristo, tão somente a Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a verdade do evangelho, que ele ia voltar. E por esta razão, eram perseguidos. E por essa razão, eram encarcerados. E por essa razão eram levados para as feras, ali naquele lugar de espetáculo para o mundo, onde numa arena os cristãos chegavam com as suas famílias e eram lançados às feras. Você pensa que eles tinham medo? Eles dobravam o seu joelho e faziam cultos ali, e um ao outro se esforçavam dizendo: daqui a pouquinho veremos o Rei da Glória face a face. Daqui a pouquinho, ao tombar aqui, devorado por uma fera, ou cerrado ao meio, ou cortado sua cabeça, estaremos frente ao grande Deus, ao grande Rei. Eles se animavam nisso. E eu li em muitos livros que eu leio, que eu li, sobre esse momento em que os cristãos não corriam, as feras vinham ali de encontro, porque eu vou morrer mesmo, eu quero morrer logo, porque eu quero ver o meu Rei face a face. E eles não tinham medo, iam para as arenas, porque ser cristão era certeza de ser perseguido. Se você ler em Atos 11, a palavra do Senhor nos informa que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. 11:36, se não me falha a memória. O que era ser cristão? Ser imitador de Cristo, ser imitador do Senhor, pequenos cristos, que imitavam-no, que faziam o que ele mandou fazer, e eles eram vistos não por causa da roupa ou por causa da maneira que andavam, não, por causa do que eles faziam. Eles anunciavam, eles proclamavam, eles adoravam, eles se preparavam para adorar o Senhor e cultuar a Deus. Então a igreja tem essa missão: adorar a Deus e anunciar o evangelho. Antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando Paulo foi salvo pelo Senhor, a mensagem é: importa que ele seja, ele é um vaso escolhido, ele importa que ele sofra por causa do evangelho, e muito ele sofreu. Agora, eu estou dizendo que João já era um idoso, ele tinha mais de 90 anos. Alguém aqui tem mais de 90 anos? Não? Tem? Cadê os 90 anos aí? Levanta a mão aí, tá vendo? Mais de 90 anos, olha que benção. Eu me recordo da minha época, inclusive hoje aqui, eu voltei aqui uns 30 anos, 40 anos,
Eu preguei muitas igrejas assim, banquinho desse jeito, muito, inclusive Madureira mesmo, desse jeito, com fervor, era uma bênção, né? Era gostoso, né? Ainda é, graças a Deus. Mas eu me lembro daquelas irmãs que, com fervor mesmo ali, aquelas irmãzinhas de 90, 95 anos, coquezinho na cabeça, 2 dentinhos na boca, um para abrir garrafa e o outro para doer, mas estavam firmes ali, adorando o Senhor e proclamando o Evangelho. Era assim mesmo. Agora, observe, João, ele tinha 90 anos, olha só, mais de 90 anos. O texto diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Mas João morreu na ilha de Patmos. Então, como é que essa mensagem então se perdeu isso? Isso aqui ficou no vácuo, isso aqui ficou na história? Ora, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Claro, o que foi escrito vem também para nós, é uma mensagem, é profecia, é claro, evidente. Mas se você pegar o pé da letra, e o livro do Apocalipse não pode pegá-lo ao pé da letra, se você pegar linear e literalizar tudo, se complica. Porque você vai achar dragão com 7 cabeças, com tantos chifres, não sei o que, etc. Você tem que entender o estilo literário profético de Apocalipse. Agora, João morreu. Morre o pregador, mas não morre a mensagem. Prendem o pregador, mas não seguram a mensagem. Leva o pregador para debaixo da terra, mas a mensagem continua, porque o dono da mensagem venceu a morte, o dono da mensagem venceu o pecado, o dono da mensagem venceu o inferno, o dono da mensagem está presente quando estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, diz o texto, que ele estará no meio. E se nós estamos aqui muito mais do que 2 ou 3, o dono da mensagem está aqui, ele é o Senhor da mensagem, ele é a mensagem, ele é o maior de todos que podemos pensar e imaginar. Então ele se faz presente. Agora observe, por que isso está escrito aqui? Isso aqui me chamou a atenção. Importa que profetize a muitos povos, línguas e nações. Não é profetizar, eis-me a serva que eu te digo, não. É ministrar, é anunciar, é evangelizar, é fazer missões, é proclamar. E nós estamos muito fracos na proclamação do Evangelho. Porque quando falamos de proclamar o Evangelho, olha para cá um pouquinho, preste bem atenção. Não é dizer para as pessoas, Jesus te ama, tão somente isso. Não é chegar para evangelizar, por exemplo, e começar só para dizer, entregar um folhetinho ou alguma coisa e dizer, Jesus te ama, etc. O amor de Deus é grande, Deus é amor, é evidente. Só que a mensagem, nós temos que observar 2 coisas aqui. Primeiro, importa profetizar. Segundo, interiorizar a mensagem para depois exteriorizá-la. Vamos lá? Olha bem. Verso 9. Disse ao anjo, dá-me desse livrinho. E esse livrinho vai te fazer amargo no ventre, mas doce como mel em sua boca. A mensagem do Evangelho é uma mensagem doce, mas também ela é amarga. E se eu não entender isso, eu vou falar coisas que a palavra não diz. Se eu não compreender isso, eu vou falar para alguém lá fora, para alguém que está aqui dentro, que não conhece o Evangelho, está afastado do Evangelho, que fica como está e está tudo certo, e vamos tocar o barco aí, venha como estás e fique como queira. Se eu não entender essa mensagem, eu vou dizer aquilo que o Evangelho não diz, e Deus só tem compromisso com aquilo que Ele disse. Quantas pessoas estão dizendo aquilo que a Bíblia não diz, e as pessoas levam aquilo ao pé da letra, e quando chegam no Evangelho, na palavra, elas veem, meu Deus, e ele falou uma coisa, mas aqui diz isso, e eu ainda continuo, e acredito até o fim da minha vida, eu continuo acreditando na Bíblia, continuo acreditando na palavra de Deus, continuo acreditando que este livro é o livro, é a palavra que liberta, que transforma, que faz o homem conhecer a Deus, e também conhecer a bondade e a severidade de Deus, conforme diz o texto. Se você observar, preste bem atenção, no Salmo 19, verso 1, diz que a obra do Senhor, a obra de Deus anuncia a Deus, o firmamento anuncia a glória de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aí mostra a Deus, o ar que respiramos, o que comemos hoje, essa água que está aqui, as moléculas que estão aqui, tudo isso aí anuncia o sol que levanta de manhã, que se põe à tarde, o mar que vem, as ondas se quebram ali, voltam, tudo isso daí anunciam a obra de Deus, mas também anunciam que são pecadores, todos pecadores, mas o Evangelho, além de mostrar a glória de Deus, também mostra o caminho chamado Jesus Cristo. Então, quando João recebe essa mensagem, ele come desse livro, tudo é simbólico aqui, aquilo lhe torna amargo, tem um doce e tem um amargo. E quando eu entendo isso, eu começo a falar da palavra de Deus com uma firmeza tamanha.
em que eu posso olhar para alguém e dizer para ele: o Evangelho é para a salvação do pecador, e eu preciso do Evangelho para ser salvo. Mas se você não obedeceu o Evangelho, não crer em Jesus Cristo, não for recebido por Ele, não receber a mensagem, você estará condenado para toda a eternidade. Nós estamos muito frouxos, desculpe a minha expressão nesses últimos anos, nós estamos muito mole, muito bonzinho, porque as pessoas estão abraçando as trevas, abraçando heresias, pessoas famosas querendo trazer coisas que a Bíblia não diz, como eu falei agora há pouco, né? E começam a colocar coisas que a Bíblia não diz, mas é famoso, é artista, tem fama, tem sucesso, tem dinheiro, tem riqueza. Eu não estou com um compromisso nem com fama, nem com dinheiro e nem com riqueza. O compromisso da igreja é com o Rei da Glória, com Jesus, que derramou o sangue precioso lá na cruz do Calvário. Ninguém está aqui para ficar rico, famoso e ser o bambambam. Estamos aqui porque Ele nos alcançou, o Evangelho chegou até nós. Se Jesus não viesse até nós, nós não viríamos a Ele. Por quê? Porque nós somos pecadores, mortos em ofensa e pecado, e morto não faz nada, mas o Espírito Santo graciosamente, a partir do Evangelho, nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui porque nós somos bonitos ou bons, não. Estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou, o Evangelho nos alcançou, a mensagem foi profetizada, e sendo profetizada, fomos alcançados por esse poder. Escute, mas tem um amargo, mas tem um doce, e tem um amargo. Importa que profetizes. Eu quero que você saia daqui hoje impactado, não comigo, mas com a palavra de Deus, que tem um amargo e tem um doce. O doce é: Jesus morreu na cruz. Sim, é terrível isto, um homem sangrando até a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a palavra do Senhor que ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. A palavra do Senhor nos informa também em 2 Coríntios 5:21, que ele morreu por nossos pecados, que ele se tornou não pecador, mas pecado, assumiu o pecado para nós fôssemos justificados por Ele. Então isso é muito sério, isso é importante falar, é muito sério. Agora observe comigo: João passou, Pedro passou, Tiago passou, Barnabé passou, outros tantos missionários passaram, mas ainda estamos aqui, e a mensagem continua aqui. A mensagem continua na igreja. Aqui estão os missionários, aqui estão os pregadores, aqui estão os evangelizadores, aqui estão aqueles que vão proclamar e vão anunciar. Independente se você tem cargo, tem título ou não, você é a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você tem um chamado de Deus, a igreja tem uma missão: adorar. Chegamos aqui e adoramos a Deus, cantamos aqui, louvamos o Senhor, tributamos a honra devida ao seu nome, e lá fora anunciamos o Evangelho. E o Evangelho é duro, o Evangelho é pesado, o Evangelho é algo assim profundo e tremendo e terrível, e Jesus nunca amaciou no Evangelho. No capítulo 6 do livro de João, no Evangelho, quando lemos ali no capítulo 6, ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz também que se ninguém comer sua carne, ou se alguém não comer sua carne, nem beber o seu sangue, não tem parte com ele. E as pessoas ficaram indignadas, porque judeu não bebia sangue. E como assim? Comer sangue desse homem, carne desse homem, sangue desse homem? Como isso? É uma mensagem que, se eu não estiver em Cristo, isso é comunhão, eu não tenho parte com Ele. E deixou isso como símbolo na ceia, onde tem o pão, que representa a sua carne, e o vinho, ou o suco de uva, que representa o seu sangue. E as pessoas começaram a ficar ali, muitos seguidores olharam para Jesus e começaram a dizer: duro é esse discurso. E foram se afastando. E Jesus não mudou o seu discurso. Ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor, os seus apóstolos, os discípulos ali que ele chamou, e disse: vocês também querem segui-lo? E Pedro disse: para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Jesus não amacia o Evangelho, ele não deixou, você pode pecar à vontade. Nós vamos ser confrontados com o Evangelho. O Evangelho é conforto, mas o Evangelho também é confronto. O Evangelho nos traz a paz de saber que se tombarmos agora aqui, estamos guardados no Senhor eternamente. Mas também nos confronta e saber que nós não vamos mais pecar em paz.
O Evangelho vai nos trazer algo pesado, porque o nosso pecado cotidianamente está ali. Nós somos pecadores, e somos pecadores não porque pecamos, nós pecamos porque a nossa natureza é pecadora, e nós gostamos de pecar, nossa carne gosta de pecar, mas quando olhamos para a cruz, vimos que o sangue foi derramado por causa dos nossos pecados, e que nos livra, que nos lava, que nos redime. Então, pela graça de Deus, nós buscamos ao Senhor, porque uma das coisas mais difíceis num cristão é ser santo. Quando nós temos 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quando lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, está escrito que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, o seu corpo em santificação e honra. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então não é fácil ser cristão, mas se nós estamos aqui hoje, é porque a graça de Deus nos alcançou. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda constantemente. Quando lemos Romanos 10, eu vou ler Romanos 10, alguns versículos aqui. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, foi lido aqui hoje em Isaías, é uma citação de lá: quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías 53, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Parei aqui. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital. Tem alguém na enfermagem aqui? Tem? Tem mais dois doidos aí, né? Eita Jesus. E vocês trabalham no hospital, pronto-socorro ou não? Maternidade. Ali é o melhor lugar que tem. Ali é o melhor lugar que tem. Você vai lá onde, filho? Clínica médica? É mais ou menos. Pronto-socorro é onde o vucu-vucu pega mesmo. Baleado, esfaqueado, queimado, infarto, AVC, batida de moto, carro, bicicleta, lobisomem, jegue, tudo aparece ali. E ocorre que às vezes as pessoas querem que nós preguemos para aquelas pessoas, nem sempre dá tempo. Numa clínica médica às vezes é mais fácil, o paciente fica alguns dias ali, mas ali no pronto-socorro chega inconsciente algumas vezes, e outras vezes chega ali mais ou menos. E às vezes não dá tempo, as pessoas pregam, ela não se. Eu, graças a Deus, tenho podido falar algumas vezes, mas nem sempre dá tempo, nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo ter um tempinho ali e pregar o Evangelho. Porque se ele vai crer só se ouvir o Evangelho. Mas que Evangelho que estamos pregando? Porque o Evangelho é doce, porque Jesus salva. Mas o Evangelho também diz que se o homem não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Eu sei que é difícil falar isso. Quando eu falo do inferno, temos que falar assim, e falar com pesar no coração, mas temos que falar, porque daqui a pouco eu vou partir para a minha vida eterna com o Senhor, não porque eu pude, porque Ele me alcançou. E você que está aqui nesta noite, e que depois vai ouvir aqui pelo canal, como é que vai ser se você partir agora, bater com a bota agora, capotar, morrer, ou acontecer alguma coisa, você partir, como é que vai ser? Porque importa profetizar, e a mensagem é esta: todos nós pecamos, todos são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Se eu posso falar de salvação, eu posso falar em Cristo, porque tudo principia-se nele, salvação é nele, a glória é dele, a mensagem é dele, o poder é dele, aquele que nos alcançou foi ele, que na cruz, derramando o seu sangue, disse: está consumado. Porque quando Adão peca, a humanidade peca. Ele caiu, a humanidade caiu.
Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele morreu por pecadores. E aqueles que creem, que ouviram essa mensagem, creem nele, ao momento que ouvirem e crerem com o seu coração e confessar com a sua boca, naquele momento a salvação chegou na sua vida, e você pode adorar a Deus e glorificar o Senhor e exaltar Ele por causa da mensagem do Evangelho. Escute. Certa ocasião, isso está lá em Lucas 9, verso 54. Vamos lá comigo? Lucas 9, 54. Olha o que diz a palavra. Lucas capítulo 9, versículo 54. Olha o texto, diz assim: Jesus saiu com seus discípulos e chegaram ali numa região da Samaria, no vilarejo em Samaria, na região da Samaria. E quando chega no versículo 53, Jesus mandou os discípulos para preparar pouso, preparar um lugar para eles ficarem ali. E no versículo 53 diz assim: mas não receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, preste bem atenção nesses dois nomes, Tiago e João, o discípulo do amor, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João e também Apocalipse. Ele e Tiago disseram o seguinte: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Senhor, os samaritanos não querem receber o Evangelho, não querem preparar, não querem que ele tenha um lugar para o Senhor ficar aqui. O Senhor quer que nós façamos igual a Elias, que orou e desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50? Aí o Senhor diz assim: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Agora vai lá comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 14. Olha bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 14. Olha o que diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria, onde foi dito aqui hoje agora há pouco, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, o mesmo João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha para cá, preste atenção no que eu vou dizer agora. João, junto com Tiago: Senhor, vamos orar, vamos acabar com esse negócio aqui, vamos, mete fogo aqui, acaba tudo, conforme fez Elias. Aí o Senhor diz assim: olha, vocês não sabem de que espírito sois. Eu vim para salvar o homem. Vai chegar um momento de acerto de contas. Atos 10, verso 31. Porque há um dia preparado, determinado, separado por Deus para o juízo, para o julgamento. E disso Deus deu certeza ressuscitando a Jesus. O dia do acerto de contas está chegando. Há 2 lugares para o homem ter acerto: ou em Cristo, onde ele foi castigado e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou no inferno. 2 lugares: ou o homem é castigado em Cristo, então ele não é castigado porque Cristo recebe no seu lugar o castigo, ou então ele não quer Cristo e vai para a eternidade, para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre. E lá não tem saída. Tem como não entrar, mas não tem como sair. Jesus diz assim, João 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque a ovelha entrava ali no templo, na Jerusalém, tinha várias portas. Uma delas era a porta das ovelhas. A ovelha que entrava por ali ia para o sacrifício, nunca mais saía com vida, ia morrer, ia ser queimada, acabou. Agora em Cristo, a ovelha entra, a ovelha sai, porque Ele morreu em nosso lugar. Mas se nós desprezarmos isso e não quisermos isso, não recebermos isso, ok, lá no inferno o castigo será derramado. A ira de Deus derramou-se em Cristo. E diz a palavra do Senhor que Deus agradou de moê-lo. E lá no livro de Hebreus, capítulo 1,
ou melhor, no capítulo 12, diz bem claro, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e na sequência diz, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe aguardava, ele serviu, ele foi como um cordeiro mudo. Quando João Batista olha para Jesus, João 1:29 diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual é o problema do mundo? É o Bolsonaro? É o Lula? Também o Lula. Mas qual é o problema maior do mundo? O problema maior do mundo é o pecado. Qual é a maior dificuldade que nós temos? O pecado. Falta de dinheiro é complicado? Claro que é. Desemprego é complicado? É. Doença? Claro que é, evidente que é. Mas o maior problema é o pecado. Porque com o pecado você se afasta, está afastado de Deus. E quando a Bíblia nos informa, em Hebreus 10, versos 19 e 20, que pelo novo e vivo caminho, ou seja, sua carne rasgada, Ele nos abriu um caminho para chegarmos diante de Deus agora. Eu não preciso de padre, nem de pastor, nem de frade, nem de freio, nem de nada. Tem um novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro, que eu chego diante do Senhor e adoro a Ele, e peço perdão para Ele. O sacerdote no templo, ele entrava uma vez por ano, aliás, o sumo sacerdote, uma vez na vida, uma vez ao ano, porque no outro ano seria outro sacerdote, que seria ordenado sumo sacerdote, para entrar onde estava a arca, onde a presença de Deus se manifestava. Pelo novo e vivo caminho, abriu-se a porta, o véu foi rasgado de alto a baixo, e podemos adorar, glorificar, exaltar, pedir perdão dos nossos pecados. Então a mensagem é esta, quando João diz assim, vamos orar para acabar com tudo? Não, tem um caminho de salvação, vai chegar o dia da prestação de contas, vai chegar o dia. Então, lá na frente, esse João com Pedro são enviados a Samaria, porque ali o evangelho estava se espalhando, e eles viram um outro tipo de fogo. Eles queriam que viesse um fogo e destruísse tudo. O fogo que manifestou foi a presença do Espírito Santo naqueles que recebiam a palavra, recebiam o Evangelho. Então Jesus disse, você não sabe de que Espírito sois, não. Eu vim aqui para derramar meu sangue, a minha vida, e também vou enviar o Espírito, e assim Ele fez. E eu acredito que todos aqui que estão em Cristo têm o Espírito Santo, porque é isso que diz a palavra. De maneira que nós temos que entender essa doçura do Evangelho. Essa doçura do Evangelho. Mas o texto diz, vai ser doce, mas vai ser amargo, e importa que profetizes. Às vezes eu prego, eu digo assim, você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Parece frase do Chaves. Você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Vou traduzir agora. Você precisa morrer para os pecados, porque você está morto em ofensas e pecados, senão morrerá a morte eterna. Apocalipse 20, do versículo 15. E não tem como sair dessa morte. Então isso é duro de falar. E eu não sou um pregador que prega para as pessoas pularem. Eu prego para a consciência. Eu prego para as pessoas para sentar e chorar. Porque a mensagem me corta primeiro, porque o maior pecador que está aqui sou eu. Ela arrebenta comigo, ela me mói e depois eu prego. Se tornou amargo no meu ventre também, mas está doce, doce como mel, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você venha para esse culto desanimado, abatido, cansado, chorando e gemendo, mas a mensagem é, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Tem uma igreja aí que não acredita na volta do Senhor, mas acredito que esta igreja está aguardando e tem essa bendita esperança, aguardando a vinda do Senhor. Tem muita gente esperando tanta coisa, menos a vinda do Senhor. Aliás, nem quer que Ele venha. Mas eu acredito que aqui é um povo, e se aqui tem um povo, levante a sua mão agora. Você que espera Jesus, você que deseja a sua volta, Ele voltará, Jesus voltará. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele voltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha comigo o que está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 2, verso 14. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso 14 e o verso 15 e 16.
que diz assim, e 17 também, 2, 14, 15, 16, 17, olha o que diz: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Prestou atenção nisso? Somos sempre vencedores em Cristo, triunfantes em Cristo. Verso 15: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para Deus, em Cristo, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Deixa eu traduzir aqui. Ora, Paulo está usando aqui uma linguagem militar. Nós aqui, graciosamente, e a graça de Deus sempre nos faz triunfar. Nós estamos triunfando por causa da graça de Deus. E aí o texto continua dizendo que Paulo fala assim: olha, nós somos em Deus o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, nos que se perdem e nos que se salvam. Nos que se perdem, cheiro para a morte, e nos que se salvam, cheiro para a vida. Você está vendo que a mensagem ela tem doce e tem amargo? Quando um general ganhava uma batalha, ele ia com seus guerreiros, conquistavam, dominavam, matavam e prendiam muitos, e prendiam os generais, muitas vezes com vida, traziam eles com vida. E eles entravam na cidade, e quando chegavam na cidade, o general com a sua roupa bela, militar, cheio de pompa, no seu cavalo, na sua mula, muitas vezes, entrava cheio de pompa, e vinha ali arrastando os generais que perderam. Eles vinham nus, um enfileiradinho do outro, o chefe, depois o outro chefe, e até o menorzinho lá. Eles vinham entrando, e o exército vencedor vinha na frente, e as pessoas abriam um corredor na cidade quando eles iam entrar, porque eles venceram e iam matar os seus conquistados na frente de todos. Escute isso. E quando eles entravam na cidade, as pessoas, as mulheres, as pessoas todas lançavam perfume sobre o general vencedor, cheiro de vida para a vida. Mas este mesmo perfume que caía no general também caía nos conquistados, de maneira que o perfume que caía no general vencedor é para a vida, naqueles que perderam é para a morte. Assim é o Evangelho: cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Se você está aqui hoje não tem Cristo, você tem cheiro de morte para a morte, e se você morrer agora, a eternidade te aguarda no inferno. Mas se você está em Cristo, você tem cheiro de vida para a vida, porque a vida é Jesus Cristo, Ele nos deu vida. É duro falar isso, é pesado falar isso, mas é o Evangelho. Não tem moleza não, é o Evangelho. Para eu encerrar, em Mateus 24, versículo 30, vamos lá comigo. Mateus 24, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Aleluias, aleluias. Cadê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você observou o que eu li aqui? Se você voltar um versículo: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória.
como que vão se lamentar? E ou por que vão se lamentar? Eu lhe pergunto, a vinda do Senhor Jesus te alegra ou te entristece? A volta do Senhor é alegria para você ou é tristeza? Para você, se é alegria, então glória a Deus, eu quero ver. Mas se você não está em Cristo, você vai lamentar, diz o texto, e os povos da terra se lamentarão. Eu vou repetir, e os povos da terra se lamentarão. Por quê? Porque é o dia de prestar conta como um grande rei. Se você continuar lendo verso 31 diz, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Opa, então os seus escolhidos serão recolhidos, sim. Você que sofre, que geme, que parou, que voltou, que caiu, tropeçou, levantou, 6, 7 vezes Deus levantou você, está aqui pela graça e misericórdia, todos nós estamos, esses vão se regozijar, porque o Senhor vai dar uma ordem, com rijo clamor de trombeta, e os anjos vão sair, e vão buscar em todos os cantos da terra, aleluia, os seus escolhidos, os seus eleitos, mas os povos da terra se lamentarão. Quem é o povo da terra? Quem não é o povo do céu? Pronto, o povo do céu não vai se lamentar, porque ele pertence ao Senhor. Novos céus e nova terra nos aguardam, mas o povo da terra que não quer a Cristo, esses vão se lamentar. E agora eu fecho citando segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. E o versículo de número 8, que diz, em diante, que diz, eu vou ler o 7 e 8. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, igualzinho eu li agora, Mateus 24, com labareda de fogo. Opa, peraí, mas Jesus não é amor? Ele não é bom? Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas lá em Apocalipse 5 diz que ele é o Cordeiro, mas também ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o mesmo Senhor que em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, ele vem montado num cavalo branco, uma espada afiada da sua boca, que é a palavra de Deus, e diz o texto que nas suas vestes e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai pisar a pés aqueles que rejeitam o Evangelho. É amargo ou não é amargo? Mas ele é o Salvador. É doce ou não é doce? Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça. Qual é o Jesus que você vai encontrar? O que diz? Vinde a mim, todos vocês, tomar por herança aos que estão à direita as ovelhas, tomar por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Ou mesmo Jesus vai dizer para os bodes à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Qual é o Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que você receberá agora aqui? Ou aquele que é o grande juiz, que vai dizer: apartai-vos de mim? Essa mensagem está sendo amarga, mas ainda há tempo. Essa mensagem é doce para aqueles que recebem o Evangelho, mas ela é amarga, porque Jesus voltará com labareda de fogo, tomando vingança. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o socorro de Deus, ele é o auxílio de Deus, ele é a porta de Deus, mas também ele é o vingador de Deus. Importa que profetizes. Jesus te ama, te ama, te ama. Continua pecando, adulterando, 2, 3 amantes, mentiroso, nó cego, faz tudo não. Ou se arrepende, ou o inferno lhe aguarda.
Você observou isso? João Batista vem pregando dizendo: arrependei-vos. Jesus vem pregando: arrependei-vos. A igreja pregava: Pedro, arrependei-vos. João pregava, Pedro, todos eles pregavam, Paulo, arrependei-vos. Se hoje alguém quer encontrar o amargo da ira de Deus, não receba Cristo. Mas se você não está em Cristo ainda, se você não creu no Evangelho ainda, se você não está no Senhor, não confessou Ele ainda, ou está afastado do caminho e não quer o amargo da vingança, mas quer o doce do Cordeiro de Deus, você que está afastado, parado, ou que nunca teve assim essa vida em Cristo, se você deseja hoje, o apelo é este: arrependa-se. E se você se arrepende, como um sinal físico, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você se arrepende dos seus pecados, quer crer que crê em Jesus, quer aceitá-lo como Salvador, embora Ele que nos aceite, mas é uma forma mais fácil de você entender. Ou você está afastado dos caminhos, o momento é agora. Eu não sei o que vai acontecer agora, daqui a pouco, amanhã, não sei. Se você crê nesse Evangelho e está afastado, ou ainda não confessou a Cristo, levante a sua mão dando um sinal aí, e nós vamos orar por você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei